Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, dia 26 de julho. A importância do legado. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Existe uma diferença enorme entre uma casa onde existe uma criança em comparação com uma casa onde não há a presença dela, a arrumação da casa. Por mais que os pais se esforcem em manter tudo em ordem, a criança sempre dá um jeito de bagunçar. Mas esse é um preço justo a se pagar por ter todo o amor e alegria que invadem a casa habitada por uma criança. Quando a criança está ausente, a sensação de vazio é enorme. Para aqueles cujos filhos já amadureceram e saíram de casa, a sensação de ninho vazio é assoladora. Foi com esse pensamento que Salomão escreveu esse capítulo de Provérbios, pois para os avós, os netos não somente preenchem o vazio deixado pela saída dos filhos, como também são motivo de orgulho e sensação de êxito e sucesso de haverem criado uma descendência. Os avós não representam para os netos apenas diversão sem limites ou quebra das restrições impostas pelos pais, pois é comum eles mimarem os netos. Acima de tudo, os avós representam um exemplo a ser seguido, a ser respeitado e uma inspiração para as futuras gerações. Portanto, reflita sobre o legado que você quer deixar para as gerações futuras. Que você seja lembrado por sua bondade e fidelidade e pelo seu amor a Deus e pelo próximo. Hoje é o dia dos avós, um momento de relembrar e honrar aqueles que vieram antes de nós, que viveram tempos muito mais árduos e difíceis, mas que pavimentaram o caminho que trilhamos hoje. Frase do dia: o cumprimento da bênção de Deus na sua vida abençoará outros também. Leitura bíblica, livro de Jó, capítulo 19. Palavra-chave: legado. Jó, capítulo 19. Resposta de Jó: vocês me insultaram. Então, em resposta, Jó disse: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Deus me atacou com desgraças. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e me destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acabaram em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me trataram como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro.
Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Porque não param de me atormentar? O meu defensor vive. Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!